A gente começa o programa falando justamente sobre o que aconteceu no Brasil e que todo o mundo lamentou, que é justamente a morte do rei Pelé. Uma informação que é muito importante, que todo mundo pergunta, é justamente sobre como vai ser. E a partir de agora, como é que a coisa vai acontecer? Então a gente vai, agora logo nesse começo do jornal, a gente vai falar sobre essa perda irreparável para o mundo inteiro, um homem que não representava apenas o futebol, e sim todos os atletas de todas as modalidades. Mas vamos primeiro conversar com a repórter da TV Brasil, lá em São Paulo, que conta pra gente exatamente detalhes sobre como o Pelé morreu e o que vai acontecer daqui por diante, como é que vai ser o enterro, etc. Priscila. Segundo o boletim do Hospital Albert Einstein, onde Pelé estava internado há um mês, ele faleceu às 15 horas e 27 minutos de hoje por conta de uma falência de múltiplos órgãos em decorrência de uma progressão do câncer de cólon. Pelé tratava essa doença há mais de um ano e se internou diversas vezes nesse período. No dia 29 de novembro, ele se internou aqui no Albert Einstein para fazer uma avaliação do tratamento quimioterápico e também para tratar uma infecção respiratória por conta da Covid-19. Mas o câncer progrediu rapidamente. O corpo do Pelé vai ser levado diretamente aqui do hospital para a Vila Belmiro, em Santos, onde ele começou no futebol, na madrugada de segunda-feira, dia 2 de janeiro. Lá vai ter um velório a partir das 10 horas da manhã, aberto ao público durante 24 horas, depois um cortejo pelas ruas da cidade de Santos e então um enterro que vai ser restrito a familiares. O prefeito de Santos, Rodrigo Santos, decretou luto oficial de 7 dias no município. Pelé deixa 7 filhos, 9 netos e também a mãe, Dona Celeste Arantes, que tem 100 anos. Pelé era conhecido mundialmente como rei do futebol, teve várias conquistas dentro e fora de campo e também foi eleito atleta do século XX. Aí a Priscila trazendo as informações para a gente. Deixa eu aproveitar para chamar aqui o Denis. O Denis, na realidade, está com a gente, é o nosso comentarista, principalmente que fala justamente de esporte para a gente. O mais importante agora é a gente ter essas últimas informações e saber um pouquinho mais desse legado, porque a gente falou muito sobre o Pelé, inclusive, né, Denis, durante a Copa do Mundo, e foi impossível não lembrar do Pelé. O Catar fez muitas homenagens, todas as seleções homenagearam e pediram fique bem logo, mas a gente já tinha aquela informação que era quase que impossível mesmo, né? Mas ele conseguiu ver tudo, né? Boa noite, Denis. Boa noite, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Para a gente não vai ser o melhor programa hoje, né, Paulo? Mas eu acho que foi muito importante, principalmente para o Pelé e para a família dele, ver todas essas homenagens durante o maior evento, né, que é a Copa do Mundo, eles podendo ver, eles sentir esse carinho, vamos dizer assim, né? E é muito importante a gente poder homenagear nossos ídolos em vida, né, Paulo? Porque depois que morre, é fácil, né, a gente criar homenagens, mas ele foi muito homenageado em vida, tem filmes sobre a história dele. E assim, Paulo, uma coisa que é importante pra gente, que eu digo a gente brasileiro, não só jornalista, analista de futebol, a gente tem que saber separar. Hoje, quem morre é o Edson Arantes do Nascimento, Paulo. O Pelé, ele não morre hoje, ele não morre, ele é o maior esportista da história. Eu me atrevo a falar até entre todos os esportes, para mim ele é o maior esportista de todos. Ele revolucionou o maior esporte do mundo, né? E ele colocou o Brasil no mapa. Se não fosse ele, o Brasil não seria tão conhecido como é hoje. Então, assim, ele tem uma grande importância na história do Brasil e na história do esporte mundial também, né? Tanto que a gente viu milhares de homenagens hoje o dia todo e todas homenagens muito justas, Paulo. Então, agora é homenagear, não cansar de homenagear ele, Paulo. Ô, Denis, eu ouvi agora há pouco da Hortência falando na TV Globo justamente que ela, na realidade, é a rainha do basquete, né? E ele, o rei Pelé, que aliás teve uma incursão pela política, ele foi ministro dos esportes, né? Secretário dos esportes, ministro dos esportes na era Fernando Henrique Cardoso. E a Hortência, ela participou desse governo, participou com ele, inclusive. E ela disse uma coisa que é muito, muito, muito legal. Ele não é o rei do futebol, né?
Ele é o rei, e ele é o rei de todos os atletas, de todas as modalidades. Isso que eu acho que é o mais interessante, porque ele por ser embaixador, inclusive, né, da Unesco, e viajar o mundo levando a história do futebol, e como ele, né, um jogador único que teve 3 Copas, o único que conseguiu, né, ganhar 3 Copas, levando a história, ele sempre tinha essa coisa que a gente está vendo em algumas imagens, essa preocupação com as crianças, inclusive, e com os idosos, né? Então ele é o rei, não só o rei do futebol, né? Paulo, ele tem uma importância muito grande, né, Paulo? E a gente nunca pode se esquecer, né, porque hoje é muito discutido questões sobre racismo, homofobia. O Pelé jogou no final da década de 50, década de 60 e terminou a carreira dele em 70, quando o racismo era muito mais forte, era muito... E assim, ter o maior atleta da história, um atleta negro, eu acho que representa muito mais, e sem contar todas as histórias, né, Paulo, que vem com ele de o Pelé junto com a seleção brasileira, junto com o Santos, foram capazes de parar uma guerra na África. Eles têm muita importância, assim, eles revolucionaram o mundo do esporte, o futebol. Não é assim, a gente que acompanha muito futebol, a gente tem uma frase que algumas pessoas não gostam, mas fala, não é apenas futebol, né? E com o Pelé, essa frase se enquadra muito bem, Paulo, porque para o Pelé não foi apenas futebol, ele mudou o mundo. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de compartilhar no meu Instagram, eu tive como compartilhar um vídeo do Marcos Uchoa, né, que ele era um jornalista da Rede Globo, que acompanhava esportes, mas também ele era um jornalista de guerra. Então, o que acontece? Ele, no vídeo, ele estava num podcast, e ele fala, quando ele foi cobrir a guerra do Iraque, ele andava com uma camiseta da seleção brasileira na mala, porque ele falava, se a coisa der ruim na guerra, ele mostra a camiseta do Brasil, e ali é como se fosse um voucher para ele passar ileso. E isso a gente dá graças ao Pelé, porque o Pelé, Paulo, ele é um dos rostos mais conhecidos da história do mundo. Então, tem lugares que não tem televisão, rádio, internet, mas eles sabem quem é o Pelé. Se eles veem a camisa da seleção brasileira, eles sabem quem é o Pelé, Paulo. E o Pelé, na realidade, essas imagens que estão rodando agora ali, tem uma imagem que mostra quando ele resolveu fazer um filme, inclusive, né? E ele sendo, ele fez alguns filmes, ele sendo ele, mas nesse primeiro ele foi ator de verdade, ele fez um personagem nesse filme. E assim, depois teve a incursão na música, bastante discutida, sim, né? ABC, né? Tipo, pô, eu acho que ele foi um dos caras mais imitados pelos humoristas também, porque a persona, né, Pelé, que é aquilo que o Galvão Bueno forte disse hoje, gente, impossível. Maurício de Souza retratou o Pelézinho, né? Fez o desenho do Pelézinho perfeitamente. Então, assim, é o que fica. Denis, você tem alguma lembrança? Porque tem até uma história, até antes de você falar, que é um vídeo que bomba na internet, que é aquele que o Pelé veio do futuro. Já viu esse? Que mostram, não, eles mostram os jogadores de agora, Ronaldo Gaúcho, os jogadores lá da Europa, enfim, não sei os nomes, mas assim, fazendo jogadas. Aí mostra essa jogada e mostra o Pelé na década de 60, de 50, fazendo a mesma jogada no Santos, do mesmo jeito. E daí eles falam que o Pelé é um jogador do futuro, que veio para fazer aquilo que todo mundo aquilo que todo mundo está fazendo agora, ele já fez, né? Essa que é a história. Você tem algum destaque, alguma coisa, Denis? Então, Paulo, tenho. É até curioso, porque assim, a gente não combinou, hoje não teve roteiro, né? A gente só tá comentando. E assim, duas coisas interessantes. Só finalizando essa questão do futuro, é interessante, hoje eu até compartilhei um vídeo também mostrando jogadas dos principais jogadores da atualidade e alguns que já acabaram de se aposentar, como Zidane e Ronaldo, fazendo jogadas e mostrando que ele já fazia essas jogadas. E hoje mesmo, um dos maiores jogadores na atualidade, que é o Haaland, que joga no Manchester City, ele falando, nós somos super atletas, fazemos gols de várias jogadas diferentes, mas tudo que a gente faz, ele já fez.
Então, assim, isso é muito legal, Paulo. E uma coisa muito interessante que eu estava pensando quando eu estava vindo para casa, é porque, assim, existe como se fosse um comentário que o pessoal faz, sempre quando a gente está conversando sobre o 11 de setembro, que todo mundo meio que lembra aonde estava e o que estava fazendo no momento do 11 de setembro. E eu tenho a minha primeira lembrança do Pelé, eu consigo lembrar a minha primeira lembrança. Eu tinha 7 anos, o Pelé fazia um jogo de exibição na Itália, era como se fosse a despedida dele da seleção brasileira, comemorando os 50 anos de idade dele. E eu lembro, eu tenho essa imagem, eu tinha 7 anos, e eu lembro essa imagem bem forte na minha cabeça, dele jogando e depois dele saindo, sendo substituído para ser homenageado e entrando o craque Neto no lugar dele e substituindo o Pelé num jogo lá na Itália para homenagear os 50 anos de vida do Pelé. Então essa é a minha primeira lembrança que eu tenho do Pelé. Ô, Denis, essas imagens que a gente está vendo aqui, isso é muito importante, tem tudo a ver com o SBR News, pelo seguinte, essas imagens mostram exatamente o Pelé aqui nos Estados Unidos jogando pelo Cosmos, né? E ele veio para cá e depois ele tem essa loja do Pelé na Times Square, que a gente vai mostrar ao vivo daqui a pouco também, mas quando ele veio para cá o Pelé deixou o Brasil, porque naquela época não tinha muito disso, né? O cara tava deixando o país, né? E teve uma comoção, tanto que a temporada dele no Cosmos foi muito pequena, né? E você sabe... Sim, foi 2 anos. Você pode contar alguma coisa de quando houve isso? Porque ele foi, inclusive, o próprio presidente Joe Biden, o Obama, vários nomes do futebol aqui nos Estados Unidos também, locutores esportivos, disseram que o Pelé foi responsável por popularizar o futebol, o soccer, aqui nos Estados Unidos, né? Paulo, o Pelé ele veio junto com um movimento similar com o que aconteceu na MLS agora no início dos anos 2000, trazendo jogadores famosos, veio o Pelé, o Carlos Alberto veio, o Beckenbauer, que é o maior jogador da história da Alemanha, veio. Então eles vieram para tentar, vamos dizer, criar a Liga Americana de Futebol, de soccer. Aí o Pelé veio pro Cosmos, ele jogou por 2 anos e ele encerrou a carreira dele aqui, né, Paulo? E uma curiosidade, um negócio muito legal, que tem um rapaz que mora em Seattle, aqui no estado de Washington, ele não sabia, mas ele recebeu uma camiseta do Pelé. E naquele dia, não se sabia, mas aquele dia acabou sendo o último jogo do Pelé. E a camiseta tá guardada num cofre, num banco, se eu não me engano, lá em Seattle, e a camiseta tá avaliada hoje em milhões, agora, é que essa matéria saiu, eu vi uns 3 meses atrás, e hoje, então, o preço vai, sei lá o que vai acontecer com o preço dessa camisa, mas por coincidência ele tem a última camiseta de futebol vestida num jogo oficial do Pelé, tá aqui nos Estados Unidos, e tá com esse americano que recebeu na época lá do Pelé, lá no estádio. Que é justamente aquele jogo em que ele grita love, love, love 3 vezes e pede para a multidão responder, né? Que é quando ele se despede dessa maneira. E, aliás, é o que está no último tweet. Ô, Denis, deixa eu aproveitar agora. Então, vamos dar uma olhada. Já que a gente está falando da vida do Pelé, vamos ver um pouquinho mais sobre a vida do rei. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Filho do atacante Dondinho, foi descoberto ainda menino pelo jogador Valdemar de Brito. O garoto passou a jogar aos 11 anos no Clube Atlético de Bauru, no interior de São Paulo. Chegou a Vila Belmiro em agosto de 1956. Em 57, aos 17 anos, Pelé foi convocado para usar a camisa verde-amarela e ajudou a seleção a vencer a Copa Roca. Ainda naquele ano, virou artilheiro do Campeonato Paulista pelo Santos com 36 gols. O camisa 10 logo levou o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de 58, ao golear a anfitriã Suécia por 5-2. Aos 21 anos, Pelé se machucou e ficou de fora da maior parte da Copa de 62. O Brasil conquistou o bicampeonato. 4 anos depois, o sonho do Tri na Copa de 66 se transformou em tristeza e a seleção brasileira voltou para casa mais cedo, mesmo com Garrincha e Pelé. Mas a estrela de Edson Arantes do Nascimento brilharia no Mundial do México em 1970. O tricampeonato consagrou o camisa 10 e destacou figuras como Tostão e Rivelino. Pelé se despediu oficialmente da seleção em julho de 1971.
Em 74, o Rei deu adeus ao Santos após 18 anos no clube. No ano seguinte, passou a jogar no New York Cosmos, através da maior transação do futebol na época, de 7 milhões de dólares. Pelé conquistou o campeonato americano em 77 e se aposentou aos 37 anos. Considerado o atleta do século XX, o maior ídolo dos gramados se aventurou na política. Foi ministro dos esportes entre 95 e 98. A vida pessoal também rendeu frutos. Pelé foi casado com Rosemary Kolbe, com quem teve 3 filhos, e com Acília Lemos, com quem teve gêmeos. Pelé vinha enfrentando dificuldades para caminhar devido a uma cirurgia no quadril. No fim da vida, o ex-jogador travou uma batalha contra um câncer no cólon. A doença foi detectada em 2021. Pelé entrou para a história como o melhor jogador de todos os tempos, ao marcar mais de 1.200 gols. E na realidade ele acabou sendo eleito o atleta do século XX, né? Ele foi eleito o atleta do século XX, mas ele na realidade vai ocupar como o atleta da vida, né? Vai ser difícil encontrar alguém para superar, né, Denis? Paulo, vai ser muito difícil hoje, porque hoje também, como nós temos acesso a muita informação, né, por causa da internet, principalmente, a gente tem acesso a todos os esportes. Existem outros, vamos dizer assim, outros gênios agora que a gente acaba tendo acesso. Naquela época era muito pouco, né? Hoje a gente teve acesso ao Bolt, ao Michael Phelps, a Biles da ginástica. Hoje tem vários gênios, o Messi no futebol, o Cristiano Ronaldo. Então, hoje é mais, vamos dizer assim, mais diversificado. Naquela época era mais difícil até pela dificuldade da informação, né? E para você ver, mesmo com toda aquela dificuldade, a imagem dele, o nome dele era conhecido no mundo inteiro, Paulo, em países remotos lá que não tinha, assim, em ditaduras, que tinha informação muito restrita, e todo mundo sabe quem é o Pelé, né? Então, até esse negócio que você fala, por exemplo, a marca Pelé hoje é uma das marcas mais valiosas do mundo, a marca Pelé. Eu confesso, depois que eu descobri que o Pelé faz o P daquele jeito com risquinha e a bolinha, o meu P da minha assinatura é assim, por causa do Pelé. Eu faço o risquinho e a bolinha. Antes eu fazia o Pzinho assim, né? Hoje eu faço o risquinho e a bolinha. Porque eu achava legal o jeito que ele assinava. E é uma assinatura simples. Gente, são 3 letras, né? Porque é só o P, o L e o E, né? E muito simples e que, puxa, tá aqui inclusive, né? Cadê a assinatura do Pelé aqui? Vamos ver lá. A assinatura do Pelé é algo assim que não adianta. Vale uma... Olha lá, a assinatura do Pelé no cantinho ali, ó, tá vendo? Enche a tela aí com o Denis pra gente ver. Quem tá em casa vai poder ver. Ah, aí tá a tampa, não tem jeito. É algo assim que deixa a gente feliz, inclusive, de entender o legado que as pessoas vão nascer e vão entender a história do futebol, porque não dá para entender sem o Pelé. Eles vão ter que entender dessa forma, né? Eles vão ter que aprender direitinho. Não é, não, o Ronaldo. Não, Pelé, depois o Ronaldo. Ah, não, Maradona. O Pelé, depois o Maradona. A gente não está comparando, né, Denis? A gente só está falando uma questão nem dá, Paulo. Legado, né? Porque vai ter comparação, mas não tem como comparar, né? Não, essas comparações, elas, assim, são incabíveis, não tem como fazer. O Pelé, ele vai ser para sempre lembrado, né? Talvez o que pode acontecer, alguns questionamentos sobre o Edson, que é uma outra história. O Edson cometeu erros igual o Paulo comete, igual o Denis comete, igual todo mundo comete, mas o Pelé, primeiro que ele não morre, porque ele revolucionou o nosso esporte, ele revolucionou o Brasil, ele colocou o Brasil no mapa, vamos dizer assim, para o mundo inteiro. Então, o que o Pelé deixa, Paulo, não se apaga, vai ser eterno, não tem como. Tudo que vai ficar, todo mundo vai saber quem é o Pelé. Não tem como, Paulo. Não tem como. Assim, é algo que vai ficar. Isso prova pela repercussão, né? Sim. Vamos ver com a Priscila, o que a Priscila tem, se ela tem mais informações lá de São Paulo sobre a repercussão da morte do Pelé pelo mundo, Paulo. Vamos dar uma olhadinha.
Em uma rede social, a conta do governo federal publicou uma nota de pesar que diz: Pelé, o rei do futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou. O presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento. Também por meio das redes sociais, o presidente eleito Lula disse que poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe. Abre aspas, por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos 4 cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica Pelé. Fecha aspas. Vamos ver mais manifestações do mundo do futebol sobre a morte de Pelé. Astros do futebol usaram as redes sociais para prestar uma última homenagem ao atleta do século, título concedido pelo jornal esportivo francês L'Équipe e ratificado pelo Comitê Olímpico Internacional. O craque francês Kylian Mbappé disse no Twitter que o rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Atual campeão do mundo e um dos maiores camisa 10 da história, Lionel Messi lamentou a perda e no Instagram postou a mensagem "Descanse em paz", acompanhada de 2 fotos com o tricampeão mundial. Herdeiro da camisa 10 do Santos e da seleção brasileira, Neymar afirmou que o ídolo transformou o futebol em arte e entretenimento e que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. As homenagens não se limitaram ao mundo esportivo. O presidente da França, Emmanuel Macron, somou-se à onda de tributos e no Twitter publicou a mensagem "O jogo, o rei, a eternidade" em francês e português. A família de Pelé também usou as redes sociais para comentar a perda e na conta oficial do ex-jogador escreveu: "A inspiração e o amor marcaram a jornada do rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor para sempre", em inglês e português. Mais homenagens a Pelé. Cristiano Ronaldo postou uma foto cumprimentando o rei do futebol durante a entrega do prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA em 2008 e escreveu que o mero adeus ao rei nunca será suficiente. O astro português também chamou o histórico jogador brasileiro de inspiração e uma referência para ontem, hoje e sempre. Por fim, CR7 agradeceu o carinho que sempre recebeu de Pelé. O atleta do século também foi homenageado nos Estados Unidos. Clube defendido pelo brasileiro na década de 1970, o New York Cosmos lamentou a morte e falou sobre a importância que o craque teve na transformação do futebol em território americano. O time de Nova York também destacou o papel de Pelé na divulgação do jogo bonito ao redor do planeta. Pelo Twitter, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreveu que Pelé foi um dos atletas mais reconhecidos do mundo e, a exemplo do termo utilizado pelo Cosmos, um dos que melhor jogou o jogo bonito. O democrata também disse que o rei do futebol entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Já o atual líder americano, Joe Biden, escreveu que o futebol é um esporte que une o mundo como nenhum outro e que a história de Pelé, que saiu de origens humildes para virar uma estrela, mostra que tudo é possível. E a morte de Pelé repercutiu rapidamente em jornais de países como Inglaterra, Alemanha, também a Itália e outros veículos internacionais. Adeus ao rei do futebol foi a homenagem do italiano Corriere della Sera. Na Alemanha, o Deutsche Welle destacou: "O lendário Pelé está morto". A principal manchete dos jornais da Inglaterra, BBC e The Guardian foi: "A lenda do futebol, Pelé, morre aos 82 anos". Na Argentina, atual campeã do mundo, o Clarín anunciou: "Morreu Pelé, um símbolo supremo do futebol arte". E o La Nación se curvou: "Morreu Pelé, o artista do futebol que levou o Brasil acima do mundo, decidiu descansar". Você vê, né, nesse ponto aí, né, Denis, a gente tem repercussão não só de um presidente, mas de 2 presidentes americanos, Barack Obama e Joe Biden, o atual presidente americano, a gente viu aí também o Macron, enfim, a Alemanha falando, não tem, a Al Jazeera, o jornal a Al Jazeera também deu na capa, não tem, amanhã todos os jornais a gente vai fazer questão de mostrar. Todos os jornais vão trazer na capa o Pelé. Não tem como fugir disso, né? Não tem como, Paulo, porque o Pelé, ele não tem lado, ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem cor, por mais que ele seja brasileiro, isso é importante, mas ele é como se fosse um cidadão do mundo, né, Paulo? Ele tem uma importância muito grande para o mundo inteiro. Países que não têm relevância no futebol gostam da seleção brasileira, gostam de futebol por causa dele. Então,
ele assim, ele é como dizer assim, ele é como se fosse uma marca, ele é uma marca mundial. Então, por isso que ele jamais vai ser esquecido, por isso que todas as pessoas, assim, as mais importantes do mundo hoje, pessoas que estão comandando países, confederações, artistas, jogadores, todo mundo, não tem uma pessoa que não deve ter sentido, falar, não gosto do Pelé. Você pode não gostar do Edson, Sim. mas do Pelé... e hoje a gente não está aqui para falar, por exemplo, de problemas que o Edson teve, né? E a gente sabe que são muitos, Sim. são vários, principalmente Sim. por ser uma pessoa pública. Mas eu vou dar um nó na produção agora, eu queria ver como é que tá lá no Times Square e queria mostrar pro Denis também. Por que Times Square? Primeiro que é onde daqui 2 dias acontece uma das mais festejadas viradas do ano. E justamente essa imagem que a gente vai mostrar para você é uma imagem da Times Square, onde está a loja, uma das mais famosas de quem? Do Pelé. Olha lá, ó. Enche a tela aí pra gente ver essa imagem ao vivo, não é? Justamente você tá vendo ali no cantinho, ó, lá na 1568 Broadway, a gente tem a loja do Pelé. E olha quanta gente tem na loja do Pelé hoje, Denis. Muita gente. É muita gente, Paulo. Você já chegou, você já foi para Nova York, não? Eu já fui. Já foi para Nova York? Mas eu passei pela Times Square. É que eu não fiquei em Nova York, eu passei por Nova York por algumas horas, mas... eu passei só na frente da não... loja também, eu só passei na frente da loja. Mas então, isso é de uma importância muito grande, né, Paulo? Você vê o tamanho dele, porque não é fácil você ter alguma coisa na Times Square, né? Não tem espaço para nada lá, né, Paulo? Então... E ele ter lá a marca dele, a loja dele lá, é muito grande isso. Exatamente. É muito grande. Ainda mais sendo a cidade que ele encerrou a carreira, tudo. Pelo que eu ouvi, houve já homenagens nos telões da Times Square também. Aqui onde a gente está vendo bem no meio da tela é o palco, né? Que é o palco da festa da virada do ano, que acontece, todas as emissoras transmitem também. Né, cada uma faz a sua, mas é uma festa pública, né, e que leva um monte de gente. Possivelmente vai estar chovendo no sábado, a gente vai falar disso daqui a pouco. Olha lá o pessoal testando a luz. Mas do ladinho ali a gente tem a marca do Pelé para a gente ver que a lojinha, né, para quem está lá, puxa, hoje, no dia que o cara morreu, se eu estivesse lá, eu ia entrar para comprar, nem que fosse uma lembrancinha, assim, não ia ter como não fazer isso, né? E é muito legal que como a loja se destaca, né, em meio dessa... Não, um monte de luz, um monte de coisa, tá lá. Essa quantidade de loja, de luzes, e o Pelé ali embaixo. Ele é muito simples, né, Paulo? Tudo é simples envolvendo o nome do Pelé. É tudo simples, mas é tudo marcante, né? A assinatura dele, como você retratou, é uma assinatura simples, mas se você vê, você sabe que é dele. A camisa do Brasil que ele usou na época é a camisa mais simples, mais básica que tem. Mas se qualquer pessoa no mundo vê aquela camisa, sabe que é a camisa da Copa de 70. Então é muito, tudo para ele é marcante, né? Então é um legado muito grande. Uma coisa que chama atenção, só pra gente arrematar aqui antes de eu me despedir do Denis, é que a marca do Pelé na grafia com as letras, né? É com P minúsculo, né? Sim. Ele usa o P minúsculo, a logomarca dele tem um P minúsculo. E para muita gente isso mostra humildade, né? Exatamente isso. Com certeza. Exatamente a questão Ele era muito simples. Ele era muito simples. Então tá. Ó, então, só para falar, importante. O Tony apertou a mão do Pelé. Se encontrou com ele. Eu só me encontrei com o... Ai, como é que chamava o técnico da seleção de 94? O Parreira. Um Parreira eu me encontrei. Me encontrei 2 vezes. Uma vez eu no só Fox encontrei Sports. Com um jogador... Mas aí eu acho que se eu falar o nome desse jogador, acaba o programa hoje. Eu me encontrei no Pacaembu com o Beto Cachaça. Não, cara, pra gente acabar feliz, Paulo. Não, tudo bem. Se eu falar pra você, ó, bem, né? Muito legal, por exemplo, o Tony apertou a mão do... Eu falei que eu tinha conhecido o Ayrton Senna, mentira, não conheci o Ayrton Senna, não. Mas o Tony falou que conheceu o Pelé, apertou a mão do Pelé, não vi foto, ele disse, eu acredito. Tudo bem, ok. Mas eu joguei com o Romário. Eu posso dizer. Porque todo ano tinha o jogo da imprensa, que ele levava lá para Madureira. Sim. E aí me botaram lá no time da imprensa.
E eu joguei, cara. Joguei com o Romário, eu posso falar. Eu sou um tremendo. Eu era conhecido como Roçadeira Ramírez, né? Quando eu era criança. Eu só chegava por baixo, assim, né? Então eu fui e joguei, mas é só pela emoção de você entrar. Agora eu fico imaginando, eu tô falando do Romário. Imagina você Sim. que teve oportunidade, como muitas pessoas que falaram aí, o próprio presidente eleito Lula falando, eu tive a oportunidade de ver o Pelé jogando contra o meu time Corinthians. Então, que é o time do Lula. Meu time é o Santos, sempre foi. Então eu acho que é muito bacana. Denis, obrigado, viu? Obrigado mesmo mais uma vez. Eu vou usar um clichê horroroso, que eu acho péssimo, horrível, mas eu vou falar. Abrilhantando o SBR News hoje. Num dia Não, que, obrigado, Paulo. eu acho que é um dia que é triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que celebrar a vida desse homem, né? Com certeza, Paulo. É assim, eu não tinha pensado, eu só pensei isso agora. E assim, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. E assim, para minha carreira que só está começando como jornalista, ter a oportunidade de participar do jornal, falando sobre a vida, a carreira do Pelé, eu só posso estar honrado, Paulo, de ter a oportunidade de estar aqui num canal público, com toda a visibilidade que a USBR tem, e poder participar. Eu acho que é uma honra, vai ficar marcado na minha história que está só começando. Então eu queria agradecer vocês da USBR TV por ter se lembrado de mim e ter me convidado para participar de um programa tão especial como o de hoje, Paulo. Você sabe por isso que eu quis até vir com a camiseta do Brasil. Faltou o 10 do... É 83, meu ano de nascimento. Então tá. Mas ó, Denis, obrigado mais uma vez. Parabéns. Você sabe que você ainda tem muita história para fazer aqui na USBR TV, tá? Boa noite para você. Com certeza. Boa noite. Um abraço, Paulo. Valeu, Denis. Até mais.